povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Jeremias. Pessoal, eu olho Jeremias e falo Isaías. Jesus. A libertação do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 40. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial Nebuzaradão o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo conduzidos para o exílio da Babilônia. O comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse: Foi Yahvé, o teu Deus, que te determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecaste contra o Eterno e não obedeceste a sua voz e palavra. Contudo, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia. E zelarei para que sejas cercado de todos os teus cuidados. Contudo, se preferires não vir comigo para a Babilônia, não venha. Observa, eis que toda a terra está diante de ti, vai para onde te parecer bem e conveniente. Entretanto, antes de Jeremias responder, o comandante da guarda, Nebuzaradã, lhe propôs: Volte, pois, a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e vive com ele entre o povo, ou parte para qualquer outro lugar onde desejares habitar. Então o comandante lhe deu provisões para a viagem e um presente, e o deixou seguir seu caminho. Sendo assim, Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu em sua companhia, vivendo entre o povo que havia ficado na terra. Gedalias decide viver em Mispa. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador na terra e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra que não haviam sido deportados para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mispa. Eram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumeret, os filhos de Efai, de Netofa, e Jazarias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalia, filho de Aicã, neto de Safã, fez o juramento a eles e aos seus soldados, dizendo: Não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedido. Eu, porém, continuarei vivendo em Mispa, para vos representar perante os babilônios que vierem a nós. Vós, contudo, colhei boas uvas para fazer vinho e as frutas de verão, bem como as oliveiras para o azeite puro. Armazenai tudo isso nos vossos jarros e estabelecei-vos em paz nas cidades que ocupaste. Do mesmo modo, quando todos os judeus que viviam em Moabe, entre os Amonitas e em Edom, e os que se encontravam em todos os países, tomaram conhecimento que o rei da Babilônia tinha permitido um remanescente em Judá, e nomeado Gedalias, filho de Aicã, filho de Saifã, como autoridade sobre eles. Todos os judeus de todas as partes para onde foram expulsos retornaram rapidamente para a terra de Judá, até Gedalias em Mispa, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e as boas frutas de verão. Gedalia corre risco de morte. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispa, e lhe advertiram: Tu não sabes que Baalins, rei do Amonitas, mandou Ismael, filho de Netalias, com o objetivo de tirar-te a vida. Contudo, Gedalias, filho de Acã, não acreditou no que eles disseram.
Então Joanã, filho de Careá, teve uma conversa em particular com Gedalias em Mispa. Ele lhe sugeriu: peço-te que me deixe ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por esse motivo ele teria o direito de tirar-te a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se uniram a ti e fosse exterminado o remanescente de Judá? Todavia Gedalias, filho de Ecã, desencorajou a Joanã, filho de Careá, considerando: ora, não tomes uma atitude drástica dessas, porquanto o que estás pensando sobre Ismael não é verdade. A morte de Gedalias, Jeremias, capítulo 41. E aconteceu que no 7º mês veio Ismael, filho de Netalias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, em sua companhia, à presença de Gedalias, filho de Aicã, em Mispa. E ali, reunidos, repartiram e comeram pão. Então levantou-se Ismael, filho de Natalias, com os 10 homens que estavam com ele, e passaram a fio da espada Gedalias, filho de Ecã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, assim como os soldados caldeus babilônicos que se encontravam ali. No dia seguinte, o assassinato de Gedalias, antes que alguma pessoa ficasse sabendo do ocorrido, 80 homens que haviam raspado a barba, rasgado suas vestes e feito cortes pelo corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso puro para depositar no templo, a casa de Javé. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrá-lo. Ele caminhava em prantos na direção deles. Assim que os encontrou, exclamou: vinde, pois, depressa, até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e atiraram os seus corpos em uma cisterna. Contudo, 10 deles conseguiram rogar a Ismael: não nos mate, temos muito trigo, cevada, azeite e mel. Tudo isso está escondido no campo. E por esse motivo ele os deixou em paz, e não os matou com todos os outros. O poço no qual ele jogou os homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa, com o objetivo de se defender de Baasa, rei de Israel. E assim Ismael, filho de Netanias, encheu esse poço de cadáveres. Ismael tomou como prisioneiro todo o restante do povo que estava em Mispa, inclusive os filhos do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o capitão da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netalias, levou-os como cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Coreá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime de Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para guerrear contra Ismael, e o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Assim que todas as pessoas levadas por Ismael como prisioneiros viram Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares que se aproximavam com ele, ficaram muito alegres. Todo o povo que Ismael tinha levado cativo da cidade de Mispa virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou e de Joanã, juntamente com os 80 homens, e foi para o território de Gibeão. O êxodo para o Egito. Então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispa, os quais ele tinha livrado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais e eunucos que serviram no palácio real, todos que ele
tinha trazido de Gibeão. E todos partiram e caminharam até parar em Jerute-Quimã, próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito. Desejavam ansiosamente escapar dos caldeus babilônicos. Estavam com medo, porquanto Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Naicã, aqui é o rei da Babilônia, instruíra governador de Judá. Jeremias roga para não irem ao Egito. Jeremias capítulo 42. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se achegaram a mim, ao profeta Jeremias, e me rogaram: ó profeta Jeremias, suplicamos que aceites o pedido que fazemos diante de ti, para que interceda junto a Yahvé teu Deus em nosso favor e por todo este remanescente, porque, como podes observar, somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão. Ora, pois, para que Yahvé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Meu Deus! Diante desta petição, repliquei-lhe: eis que vos atenderei e orarei ao Senhor vosso Deus conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que Yahvé vos responder, sem vos ocultar nada. Então disse a Jeremias: que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor, teu Deus, nos ordenar por intermédio da tua pessoa. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos a voz de Yahvé, o Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Senhor, nosso Deus. 10 dias se passaram e a palavra de Yahvé chegou a Jeremias em resposta à sua oração. Então Jeremias convidou Joanã, filho de Coreá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, pessoas de todas as classes sociais, e lhe declarou: eis que assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a ele a vossa petição. Se ficardes nessas terras, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, porquanto meu pesar é demasiadamente ao contemplar os efeitos da desgraça que fiz cair sobre vós. Agora, pois, não mais receeis o rei da Babilônia, a quem vives temendo, ordena o Senhor. Pois estou convosco para vos salvar e para os livrar das mãos dele. Eu vos concederei minha compaixão e farei com que ele vos permita retornar à terra que vos pertence. Entretanto, se disserdes não permanecemos nesta terra, e deste modo desobedecerdes a voz de Yahvé, vosso Deus, e se decidirdes e proclamardes, não, de modo algum ficaremos aqui, eis que iremos para o Egito, onde não enfrentaremos batalhas, nem ouviremos o som das trombetas de guerra, nem passaremos fome e necessidades, e ali nos estabeleceremos. Advirto-vos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, o remanescente de Judá. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: se estáis decididos a ir para o Egito, a fim de fixar a residência ali, então a espada que tanto temeis vos alcançará ali, mesmo, e a fome vos alcançará ali mesmo, e a fome de que tendes igual ao pavor, pois perseguirá de perto, ainda que estejais na terra fértil do Egito, e ali havereis de perecer. Assim sucederá com todos os que decidirem partir e habitar no Egito. É certo que morrerão ao fio da espada, pela fome e mediante as doenças epidêmicas. Nenhum deles
sobreviverá, nem escapará do mal que eu farei com que os atinja. Assim, portanto, diz Yahvé, o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, como o meu furor foi despejado sobre os habitantes de Jerusalém, de igual modo a minha ira se derrama sobre vós. Assim que entrardes no Egito para lá morar, sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa, e jamais tornareis a ver este lugar. O remanescente de Judá, eis que Yahvé vos ordenou. Não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada. Estais, portanto, todos avisados e conscientes que iludiste a vós mesmo, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, rogando, consultai por nós a Yahvé, nosso Deus, e revela-nos tudo conforme o que o Senhor nosso Deus te ordenar, e assim o faremos. Sendo assim, hoje eu vos transmiti com toda clareza a vontade do Eterno, contudo não deste ouvido em nada a voz do Senhor, vosso Deus, pela qual ele mesmo me enviou a vós. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste, exatamente no lugar em que escolheste para residir. Ou seja, Deus já tinha avisado para o povo, né, se entregar para o rei da Babilônia para não morrer. Quem se entregasse ia viver, e quem não se entregasse ia morrer pela espada, pela fome ou pela peste. E o povo agora quer ir para o Egito para poder morrer pela espada, pela fome e pela peste. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!